Boa noite a todos e a todas, encarnados e desencarnados. Tem alguma coisa contra a esquerda, não? Damos as boas-vindas a todos, esperamos que estejam confortáveis, tranquilos, que já tenham conseguido esquecer a viagem, o dia de trabalho, a semana de trabalho, as preocupações, para que seja mais fácil sentir a calma e a paz que se encontram aqui. Em nome de todos, peço ajuda à equipa espiritual, que ajuda a proteger este espaço, para que seja mais fácil pensar, para que seja mais fácil raciocinar e para que seja mais útil o nosso investimento de termos cá vindo hoje. Dou-vos os parabéns pelo frio que está, terem tido a coragem de sair de casa. Estava aqui a pensar, é uma responsabilidade não serem daqui desiludidos. Portanto, eu peço a vossa generosidade para que consigam estar aqui uma hora a ouvir-me. Isto nunca é uma palestra, nem sequer é uma exposição, é uma reflexão. E é sempre uma reflexão do orador para o orador, que pensa que também é interessante para vocês. Mas quando alguém prepara alguma coisa deste lado, está a prepará-lo para si, porque não sabe mais, não é? É o que consegue fazer, é o que me consegue interpretar. E depois tenta ser o mais fiel possível aos princípios básicos da doutrina. Mas tem que haver sempre desse lado uma dose grande de generosidade para perdoarem qualquer atropelo à doutrina e qualquer dificuldade que é própria de cada um. Está feita uma mini introdução. Hoje vamos conversar sobre este capítulo do livro dos Espíritos, Elementos Gerais do Universo. É evidente que quando se lê um tema destes, poder-se-ia falar de inúmeras coisas diferentes. Decidimos optar hoje por falar mais concretamente sobre a parte material e mais concretamente sobre o corpo humano e sobre a saúde. Vamos tentar falar um bocadinho sobre este subtema, digamos assim. Como qualquer assunto na doutrina, aliás, a doutrina espírita o que é? É o estudo de tudo, não é? Todas as formas de conhecimento cabem no campo de investigação da doutrina espírita. E como qualquer forma de conhecimento, nunca se pode separar nada. Quando falamos, por exemplo, sobre a saúde, teríamos logo que começar a pensar sobre a criação, não é? Como é que começou tudo, como é que chegamos a estas formas humanas, não é? Como é que evoluímos até aqui, o que é necessário para respeitarmos os propósitos divinos em relação à nossa existência, em relação ao uso do nosso próprio corpo físico, que somos fiéis depositários, não é? Portanto, teríamos logo que começar a pensar em Deus. Como ainda não sabemos muito bem o que é Deus, é muito mais fácil para nós conhecê-lo através da sua obra. Uma das coisas que ele criou foi as formas de vida, as formas de evolução, que no nosso caso concreto é forma humana, não é? Chegamos a este estágio e é este que nós queremos conhecer bem. Depois fomos caminhando na evolução até que um dia todos nós que aqui estamos chegamos à individualidade. Já somos espíritos ao longo de uma caminhada gigantesca. Estamos aqui, um bocadinho cansados, não é? Já deu trabalho até aqui, em termos evolutivos, já nos aconteceu 30 por uma linha, ainda nos acontece diariamente, não é? Alguns até já estão quase a precisar de parar um bocado numa estação de serviço espiritual, não é? Um tempo de erraticidade maior, mas somos seres já muito complexos, já somos universos, nós já somos únicos,
por isso que somos individualidades. E é esta complexidade que nos faz ainda admirar muito mais o corpo humano, o corpo físico. Que não deixa, por vezes, até parece que se dá uma imagem, quando se faz uma exposição espírita, que o corpo físico é o menos importante, mas é importante, não é? Apesar de ser temporário, apesar de ser mortal, não é? De se esgotar, é muito importante para que nos possamos exponenciar da melhor forma possível. Enquanto que aqui estamos, temos a máquina mais perfeita possível para que as nossas faculdades como espíritos não sejam tão limitadas, tão crivadas, não é? Então, todos nós regressamos da mesma forma, não é? Através daquelas mitoses todas celulares, depois da concepção, a nossa matriz perispiritual começou a dar forma ao nosso corpo. Portanto, o nosso corpo é uma cópia do perispírito, não é? O perispírito é a forma, o corpo físico é a forma. Ou seja, neste momento todos nós, ao segundo, já estamos a preparar o próximo corpo físico. Ao segundo. Nós começamos a estruturá-lo, estamos constantemente a estruturá-lo, a ganhar saúde ou a perdê-la um pouco, não é? A ter zonas mais equilibradas e outras zonas mais deficitárias. Depois, na criação divina, na tal tríade, não é? Onde fazemos esta representação muitas vezes, temos Deus, temos o princípio espiritual e o princípio material. A individualização deste dá o espírito, a individualização deste dá as formas variadíssimas que existem na matéria, os estados da matéria, não é? Pode ser, por exemplo, uma célula, um corpo. Depois, o que é que origina as formas? O fluido cósmico universal. Uma das formas do fluido cósmico universal é o princípio vital. Nós somos proprietários, entre aspas, de uma determinada quantidade de energia que à nascença nos é atribuída, que nos vai permitir viver determinado número de anos, não é? Em condições normais, por exemplo, nós vamos viver, um de nós vai viver 80 anos. E essa quantidade de energia pode ser prolongada, de acordo se eu for um bom administrador dessa energia, ou pode ser reduzida. Na maior parte das vezes é reduzida, porque não se respeita muito as leis divinas e normalmente é reduzida. Quando partimos, quando o corpo físico se desliga organicamente e quando o princípio vital se esgota, fica só o invólucro, o corpo, não é? E o saquinho ali, os pertences finais. Portanto, quando se olha para um cadáver, o que é que falta lá? Espírito, não é? Falta o espírito, ele até pode lá estar, mas o princípio vital às vezes também se esgota, se não foi por acidente, pode ter sido, por exemplo, por morte natural, por esgotamento do princípio vital, esgotamento dos órgãos físicos. Foi quase como quem desliga uma lâmpada, não é? Aquilo foi tão tranquilo, que foi suave. E aí o princípio vital esgotou-se, os órgãos físicos foram-se desligando um a um e o espírito partiu como um passarinho. É importante nós estarmos aqui e sabemos, só estamos a arrumar as ideias, não é? Todos nós sabemos isto, mas talvez seja mais fácil para chegarmos ao tema propriamente dito. Todos nós sabemos que estamos aqui para evoluir, não é?
intelectualmente e moralmente, para abraçar desafios, provas, testes, para já sabermos, aferirmos se somos capazes daquilo, para abandonar velhos hábitos, para experienciar relacionamentos humanos, para equilibrar as emoções e os sentimentos. E enquanto que aqui estamos, não só fazemos isso, que é o objetivo número 1, mas ajudamos a intelectualizar a própria matéria. Não é? Nós, ao emprestarmos, a coabitarmos num corpo físico, a própria matéria evolui simultaneamente. Daí que se observa a mutação, a evolução das próprias formas de vida. O nosso corpo é um conjunto incrível de uma quantidade de outros seres vivos. Raramente pensamos dessa forma, não é? Mas é verdade. Vamos evoluindo. Porque é que o ET tem aquele dedo comprido? Que é para passar no smartphone e aquilo foi crescendo e ficou com o dedo comprido. E nós estamos a emprestar sempre formas físicas conforme nos vamos adaptando às necessidades. Portanto, não façam isso muitas vezes, começam a ficar com o dedo comprido. Portanto, os nossos corpos já foram mais rudes, mais grosseiros, já são mais jeitozinhos, não é? E hão de ser ainda muito mais engraçadinhos e muito mais perfeitos. O do ET não parece, mas temos que perguntar ao Steven Spielberg porque é que fez aquilo, ele é que tem que responder a isso. É evidente que eles vão de ser cada vez mais evoluídos, não é? Porque nós somos seres inteligentes e queremos ser felizes e queremos evoluir e queremos respeitar cada vez mais o vaso que nos foi atribuído, automaticamente ele vai ganhando novas capacidades. Veja-se o que acontece, por exemplo, a nível desportivo, não é? Os recordes vão caindo nas modalidades individuais, o que acontecia há 100 e tal anos, hoje faz-se coisas que há algumas décadas atrás seria impensável o corpo humano fazer esses registros cronométricos, não é? E ainda hoje há discussão até onde isso vai chegar. Há alguns que não querem limitar essas possibilidades porque acham que não se pode para já limitar isso. Quem sabe se não irá ser a velocidade do pensamento, não é? Quem sabe se vamos evoluir até esse ponto. Então, se estamos a falar de saúde, podemos, por exemplo, falar naqueles casos em que alguns chegam a ter mais de 100 anos, outros só vivem 50 ou 40, há países que têm uma esperança média de vida de 60 e tal, outros 70 e tal, outros 80 e tal. O que é que estabelece estas diferenças assim tão grandes? O que é que acha? Que é decisório? Estilo de vida. Queres dar um exemplo? Pessoas que tenham mais cuidado com a sua saúde, é provável que dure o seu corpo físico dure mais tempo. Uhum. Os seus órgãos não vão falecer tão depressa. Exceto se há sempre se houver já qualquer coisa, não é? Débitos pretéritos, não é? Que nós já trazemos a tal matriz danificada e que vai fazer com que o corpo físico não aguente aquela carga energética tão negativa que vai danificar o órgão correspondente, não é? Daí que nós daí que dissemos que neste momento já estamos a preparar o próximo corpo. E, portanto, é investir no perispírito, porque o perispírito vai equilibrar este corpo físico mas também já está... E mesmo assim não podemos pensar que é falível, não é? Que podemos ainda conseguir dar a volta. Sem dúvida. Vamos ver isso mais à frente.
prontos, podemos ir embora. Mais cedo. Mas o importante, mais uma vez, não é que estejamos com um trauma, eu quero viver até aos 100, ou 110, ou 90, ou 95, ou seja o que for. Não é o objetivo número 1. Isso é uma consequência boa do resto. Ou seja, eu quero ser feliz, e ser feliz também é respeitar o corpo físico. Eu quero viver como espírito, e viver como espírito automaticamente irá-me ter um efeito colateral que é ter um corpo saudável. Porque o que interessa mesmo é que enquanto que aqui estejamos com uma boa qualidade de vida. E um corpo físico saudável empresta-nos essa qualidade de vida, não é? Porque se eu tiver algum problema mais complicado, eu perco muito tempo já nesta existência a tentar esquecer aquilo, a tentar recuperar aquele problema e não estou a viver como espírito, não é? Não estou a viver tanto como espírito, digamos assim. É esse o objetivo número 1. Porque eu até posso vir numa missão para estar aqui 30 anos só, chega para o que eu quero fazer nesta existência específica. Eu estabeleci um projeto que me basta 30 ou 35 anos. Portanto, o importante é naqueles 35 anos ser saudável. Foi tão saudável, respeito tudo, só esteve aqui 35 anos. Não valeu a pena estar, portanto, valeu. Porque o que importa é o perispírito, não é? Porque eu vou ser saudável já a seguir outra vez também, porque eu continuei a respeitar o vaso, continuei a respeitar o pensamento, etc, etc. Agora, uma visão materialista parece que não valeu a pena, parece que foi um desperdício, não é? Podia até se ter divertido, não é? Mais como se costuma dizer, não se divertiu. Depois, como disse o Domingos a semana passada, esquecemos que não é só o consciente, não é só o aparente, o desta existência. Nós temos umas raízes muito profundas que faz com que realmente, às vezes, seja um bocado complicado perceber porque é que se está a passar aquilo, porque é que eu, não é, estou a passar por isto, porque é que eu ainda tenho que ter um esforço ainda muito mais redobrado que o outro, e mesmo assim estou muitas vezes mal, não é? Tem a ver com isto. Porque uma coisa é nós vivermos como espíritos, não é? Eu sou um espírito, não sou um corpo que tem um espírito, sou um espírito que tem um corpo. E depois tenho o meu perispírito, e agora tenho um corpo. Por isso que é complicado nós estarmos aqui, porque isto é uma vivência a 3. São 3 unidades que estão aqui em processamento, são 3 softwares. É muitíssimo complicado isto, não é? Por exemplo, mas eu vivo mais ou menos emancipado, que até tenho uma vida mais espiritualista do que materialista, mas mesmo assim o corpo empresta-nos influências. Por exemplo, eu tenho um corpo que está a ficar, chega aos 70, 80, 90 anos. Essa antiguidade empresta uma influência ao espírito. Eu tenho sido homem e agora tenho um corpo de mulher. Empresta-me uma influência que não estou muito habituado a lidar com aquilo. Não é? Portanto, o corpo influencia muito isto tudo. Se eu estou a viver com este um ser trino, não é? Sou um ser trino, é muito complicado. É um desafio. E às vezes falhamos porque só pensamos com este. Queremos só pensar com este. Só que o arquivo cerebral que está aqui físico é muito limitado. O ideal é pensarmos com este sempre. No fundo é este sempre que pensa, só que se só formos buscar estes registros, estes arquivos, é muito limitado. Não é utilizar estes 3 cérebros é o ideal, ao mesmo tempo. Então começa tudo aqui. Olha este desencarnado. O que desencadeia tudo é a unidade processadora, não é? É como é que nós pensamos. O que pensamos, como pensamos e como controlamos a nossa própria mente. Que não é assim tão fácil quanto parece, não é? Sabemos disso. Porque o pensamento, como dizia o Leon Denis,
O pensamento é uma máquina, é uma fábrica de formas, ideias-forma, não é? E vamos-nos auto-obsidiando nessas ideias-forma. E há pessoas que andam numa roda durante a vida inteira naquelas ideias-forma e não conseguem sair dessa roda. Uma das formas mais fáceis, é extremamente fácil, sair disso é o esclarecimento, é o conhecimento. Sempre que lemos um livro com uma mensagem que nunca tínhamos lido, sempre que conversamos com alguém que tem uma conversa diferente, que até permite uma profundidade, um desenvolvimento de raciocínio que eu nunca tinha conseguido ter, não é? É extremamente fácil dar um saltinho pelo conhecimento. E mesmo assim, não o fazemos muitas vezes. Primeiro, por preguiça. Segundo, porque vamos pela influência dos espíritos, não é? Os espíritos não querem que nós nos esclareçamos para nos dominar com mais facilidade. Por exemplo, pegámos de um livro deste, tantas páginas, o que é que os espíritos nos dizem assim? Ui, já viste esse livro? 400 páginas, mais vale ver um filme, não é? E nós, pronto, vou ver um filme. Fazemos muitas coisas deste género. Ou então, darem-nos sono, que é a forma mais simples que os espíritos têm para nos influenciar, é dar-nos sono. Emprestar-nos sono, porque o magnetismo e a hipnose que eles utilizam é extremamente fácil desviar-nos do raciocínio, desviar-nos do conhecimento, para nos controlarem com mais facilidade. No entanto, aqui podem estar à vontade. Se quiserem dormir, podem deitar, que eu sei que às vezes sou um bocadinho aborrecido. Às vezes, ou muitas vezes. Então, como é que é possível nós termos uma vida equilibrada para podermos ser mais saudáveis, para podermos ser mais felizes? Podíamos falar aqui em tantas coisas diferentes, não é? Tínhamos de ter que escolher algumas. Escolhemos aqui algumas e logo para começar a lembrar o que é isso de saúde, não é? Também falámos aqui muitas vezes nisso. O que é isso de saúde? Porque na maior parte das vezes o que é que investimos logo? Por exemplo, quando estamos nos votos, feliz ano novo e tal, e o pessoal ali a desejar e a comer as uvas, não sei o que é que pensa logo primeiro? Saúde, eu quero ter saúde. O que é que pensa? Saúde do corpo só, física, só saúde física, mais nada. Só que isso é uma ponta do que é necessário, é uma coisinha importante, como já vimos, mas não chega, porque eu posso ter uma saúde perfeita, física, e ser profundamente infeliz. E faltar-me muitas coisas para ser feliz. Portanto, saúde, lembrando, porque esquecemos disto muitas vezes, sabemos, mas esquecemos. É muito mais do que isso. Não é? E vamos falar aqui em meia dúzia de coisas. A mais fácil que nos lembramos e que é fácil para nós, e até nesta nós escorregamos, não é? Algumas vezes, pouquinhas. Não é? Mas escorregamos às vezes. A alimentação, pela alimentação, por exemplo, eu posso aumentar o meu princípio vital ou perdê-lo. Eu posso desgastar tanto, por exemplo, o meu aparelho digestivo que estou a pôr a minha saúde em risco. Por exemplo, a maior parte de nós, século XX e século XXI, comemos muito mais daquilo que é preciso. Muito mais. Mesmo que tenhamos hábitos desportivos para assimilar aquilo tudo, é errado. Estamos a pôr a máquina a trabalhar muito mais para comer, por exemplo. E isso faz com que a minha vida seja diminuída em 5 anos, em 10 anos, em 15, ou o que for. Não é? Quando nós deixamos de nos alimentar para viver, mas às vezes é para mesmo satisfação da gula, estamos a desviar da saúde. Este help, não é? É tanto num extremo como no outro, não é? Porque depois às vezes há desequilíbrios de toda a natureza. Não é? E depois hoje também temos outro desafio, que é somos inundados de campanhas de marketing,
dos lobbies, não é? Existem, a maior parte, como dizia o Ulisses aqui atrasado, a maior parte, ele até falou num número assustador, cerca de 80 e tal por cento dos estudos que são feitos na alimentação são comprados pelas multinacionais. Porque já têm uma dose grande de sugestão para influenciar os compradores. Porque o que é que nós assistimos muitas vezes? Lemos um artigo sobre alimentação, por exemplo. Passado 2 ou 3 anos, lemos outro que diz assim, afinal, isto não faz assim tão bem quanto se pensava, não é? Ou depois o contrário, volta à primeira forma. Depois volta... e depois fazemos muito sem escutar o nosso próprio corpo. Como viemos muito rápido, nem estamos atentos aos sinais que o corpo nos empresta. E depois se diz um artigo, se diz, eu tenho que beber não sei quantos litros de água por dia, eu tenho que comer não sei o quê. Deixa-me lá pensar se isto será mesmo assim, não é? Às vezes não é. Porque conhecemos muitas culturas a nível mundial, têm dietas muito diferentes daquelas que dizem os artigos que devem ter, e chegam aos 90 anos, aos 100, com saúde, e nunca tiveram um problema, têm um nível muito baixo, por exemplo, de cancro, têm um nível muito baixo de acidentes vasculares, não é? Temos que parar para pensar um bocadinho nisso, mas como somos ocidentais, normalmente somos influenciados por estes marketing gigantescos que são injetados todos os dias. Que giro, não é? Porque é que estes são giros, que são para estimar, e os que são para comer, nós... são giros, mas há uma frase que acho engraçada que diz: o amor que tem crescido imenso para com os animais de estimação é cada vez mais desproporcional em relação ao desprezo que nós temos pelos animais que comemos. Porque hoje em dia os animais que comemos são sujeitos a uma produção em série assustadora, totalmente desumana, não é? Antigamente, quando um agricultor tinha animais para se alimentar, às vezes até tinha problemas de consciência em matar para comer. Até pedia outra pessoa para o fazer, porque se acaba por se envolver com a relação diária com alguns animais que tinha. Hoje isso é totalmente desumano. É em série, é em massa, às toneladas, aos milhares que fazem isso, ou máquinas em série que fazem isso, e nós nem sequer queremos saber disso para nada. Ainda há pouco foi um inquérito nas ruas de Nova Iorque a perguntar aos miúdos se sabiam onde é que vinham os ovos. Eles não sabiam onde vinham os ovos. Nem sequer sabiam que haviam galinhas, se calhar alguns deles. Não é? Portanto, nós somos cada vez mais inconscientes para certas coisas. Alguns destes animais que nós adoramos comer são mais inteligentes do que o gato ou do que o cão. Mas está convencionado o gato e o cão serem domésticos. E o porco ou o pato, ou seja lá o que for, não. Mas pronto. Era para pensarmos também um bocadinho nestas coisas, porque isto às vezes ajuda-nos a ser mais saudáveis ou menos saudáveis. Depois, cada um há de descobrir se tem algum hábito que seja mais fácil de abandonar e que seja de investir a curto prazo, por fases, não é? Para nos aproximarmos cada vez mais da saúde. Beijocas. A atividade física, que às vezes não tem nada a ver com a atividade desportiva, porque a atividade desportiva de alta competição, por vezes, afasta-se muito da saúde, acaba por desgastar de uma forma anormal a estrutura óssea, as articulações, etc. Ou não, depende, depois cada qual é que há de ver. Mas o que interessa é uma atividade dinâmica, em que nós estejamos ativos, porque o próprio espírito, não é? Até a água parada apodrece.
Já pensaram nisso? Se tivermos um charco com água, a água apodrece, assim como um corpo, quanto menos se mexer, mais vai se tornando velho. Portanto, isto era uma palestra, não é? Mas é desnecessário, todos nós sabemos os efeitos positivos que tem uma atividade física na saúde. Uma das coisas que faz melhor à saúde é termos uma atividade profissional que nos completa, que nos faz felizes e que nos faz sentir úteis. Esse é o objetivo número 1 da lei do trabalho, que é o trabalho, é toda a ocupação útil. Eu posso estar desempregado e estar a trabalhar, não é? Neste momento estamos aqui a trabalhar, se estivermos a raciocinar, se estivermos a pensar, a meditar a nossa vida, estamos a trabalhar. De maneira que isso contribui muito para a minha saúde ou para a ausência dela. Se eu estiver uma vida inteira chateado com o meu trabalho, se eu estiver uma vida inteira a fugir do trabalho, por exemplo, também, não é? A investir na ociosidade, não estou a ser inteligente. Quando vemos então os tais estudos que existem a nível mundial, porque é que em determinada zona tem um índice muito anormal de pessoas que ultrapassam os 100 anos com muita jovialidade? Porque é que é naquele sítio uma percentagem muito alta? Sabemos que há muitos sítios assim no Japão, em certos sítios do Japão, certos sítios do Mediterrâneo, da Califórnia. Há vários sítios a nível mundial que a taxa dispara. E uma das coisas, os fatores comuns desses sítios, é que eles trabalham até morrer. Mesmo depois da reforma. Não se aposentam, é verdade. Sentem-se úteis. O facto de nos sentirmos úteis é fundamental para uma saúde mental, saúde espiritual, etc. Senão a máquina começa-se toda a desligar. Entramos numa rampa deslizante em direção à morte. Outra coisa que contribui imenso para eu estar saudável ou menos saudável é se tenho relações afetivas boas, relações sexuais, afetivas, etc. Porque é bom para a autoestima, é bom para nos sentirmos realizados e bem connosco e com o mundo, não é? O ser humano é um ser afetivo. Um abraço, um toque faz falta, não é? Quando se toca num bebê, ele faz logo não é? Uma reação. Portanto, investir nas relações espirituais, como também falámos aqui muitas vezes, não tem nada a ver com as relações sociais, nem com aquelas relações modelo, lá está nas campanhas de marketing que são injetadas, nos filmes, não é? Aquelas relações todas cor-de-rosa e tal. Isso muitas vezes está muito afastado das relações espirituais. Se não encontrarmos uma, é começar a construir uma do princípio. Alguma vez as relações que já duram há muitas vidas tiveram 1.0 algures no tempo. Não é? Há que começar. Dá umas cabeçadas, olha, correu mal, há que reiniciar o processo. Outra coisa que também é fundamental, lá estávamos a falar na saúde, não é? Falámos na saúde afetiva, falámos da saúde física, profissional, agora a saúde espiritual. É importante isso nós também estarmos bem se espiritualmente estivermos bem, não é? Que às vezes também é religiosamente, se tiverem os tais fatores comuns. Temos aqui dois bons exemplos, acho eu, o Dalai Lama e o Desmond Tutu, não é? Da África do Sul. São duas personagens muito admiradas a nível mundial porque ultrapassam a sua própria religião. São pessoas adoradas, não é? É fundamental, porque essa consciência permanente da imortalidade, se eu estiver de bem com uma religião no sentido dela me responder às minhas dúvidas, é mais fácil eu ter consciência permanente da minha condição de espírito. Eu penso mais vezes que sou um espírito, que é isso que
que nós estamos a conquistar neste momento, não é? Porque saímos daquela porta, muitos de nós esquecem que é um espírito e à primeira oportunidade espalha-se ao comprido, não é? Falhamos. E se temos uma boa relação com a espiritualidade, por exemplo, somos espíritas, o que é que faz ser espírita? Ser espírita é o adepto de uma forma de viver, de uma forma de estar. E ao convivermos com esta ideia com muita assiduidade, por exemplo, virmos às palestras, frequentarmos cursos, estudarmos em casa, lermos muitos livros, a quantidade de vezes que estamos em contacto com a ideia faz com que nós projetemos no infinito, nos horizontes, esta consciência permanente que somos espíritos imortais. E faz com que depois, no dia-a-dia, ao tomar as decisões, eu vou tomar a decisão como um espírito e não como um corpo. Faz-me lembrar, estes dias estava a ouvir uma palestra do Décio Iandoli, que é um orador brasileiro que começa a estar muito na moda, a ser muito apreciado, que eu gosto particularmente, e que ele dizia que há uns anos recentes mudou de casa e aquilo estava a correr tudo mal, mudou de cidade, mudou de casa, a vida dele começou do zero, e aquilo estava a correr mesmo muito mal e ele começou a acumular a pressão, começou a ficar muito irritadiço. Até que um dia aquilo correu mesmo mal o início da manhã, que até se sentou na sanita, a sanita saiu do sítio, e ele vociferou, não é? Mandou uns palavrões para o ar e tal, e ficou tão envergonhado com aquilo que tinha feito. Não foi como espírito, foi como o Décio, o homem, não é? Que ficou tão envergonhado que decidiu voltar para a cama, vou para a cama outra vez, vou fazer a minha oração matinal e vou recomeçar o dia, porque assim não vale a pena começar o dia. Diz ele, fiz um esforço, concentrei-me, esqueci o episódio, assumi que aquilo foi uma vergonha para mim, então eu faço palestras e isto é uma hipocrisia, não é? E diz que o dia correu espetacular e a partir dali nunca mais esteve pessimista em relação ao que ia ser a vida dele na nova cidade, novo emprego, etc. A partir dali foi totalmente diferente. Ou seja, nós mentalmente, o nível de pensamento é que orientamos um determinado tipo de atitude. Cristalizamos a tal roda giratória, não é? Eu normalmente reajo assim a estas coisas. E pronto, eu normalmente reajo assim e não altero as coisas, vou deixar andar sempre. Até que vamos aprendendo a interromper algo. É melhor parar neste momento. Para. Não reajas desta vez, não é? E começamos a ser seres pensantes e não seres que reagem às circunstâncias. Outra coisa que também é fundamental é a saúde social. É nós sentirmos-nos bem no meio onde estamos inseridos. Termos amigos, convivermos, sentirmos-nos acarinhados, sentirmos parte integrante de um grupo, de um todo. Se não é isso que sentimos, há que começar a trabalhar nisso com alguma urgência, porque isso é importantíssimo para nós, para a nossa saúde. Depois, a saúde mental. Vemos aqui um exemplo, não é? Então, uma vida destas espetacular, este gajo está com cara de aborrecido. Mas isto vê-se muitas vezes. Nós nunca estamos totalmente contentes, seja como que for. Não é? Há sempre qualquer coisa que nos aborrece. Se chove, chove, se está sol, está sol, se está calor, está calor. Se comprei os sapatos, dá-me os pés, se não sei o quê. Somos muito complicados. A saúde mental é que despoleta tudo. Pensamento, saúde, despoleta tudo. Isto é um efeito em cadeia para os trilhões de células que nós temos no corpo. São inundadas daquela energia, neste caso aborrecida, não é? Em vez de ser uma energia com estar ali quase como uma criança está a desfrutar, não é? Que nós devemos estar permanentemente com essa atitude.
Depois não podemos ser saudáveis se a nossa saúde emocional também estiver doente, deficitária. A velha luta entre o coração e a razão, não é? Que não deve ser uma luta, deve ser um equilíbrio. E no fundo, nós até o sabemos fazer, só que nos esquecemos. Então, sem darmos por ela, nós andamos muitas vezes a construir um campo energético à nossa volta com as tais ideias-forma. E essas ideias-forma são captadas pelo pensamento, porque o pensamento é energia, e nós, sem darmos por ela, vivemos uma vida como sempre vivemos e continuamos sempre a viver naquele ciclo e às vezes, como dizem os espíritos, a vossa vida é demasiado previsível. Vocês fazem as coisas da mesma maneira praticamente a vida toda e raramente dão um passinho para a frente. Chama-se isto auto-obsessão, que eles nos alertam para isso. Porque o pensamento é energia que constrói imagens que se consolidam em torno de nós. Impressas no perispírito, elas formam um campo de representações das nossas ideias. Quando nós captamos um pensamento de um espírito obsessor que nos quer influenciar para tomar uma decisão assim, ou impacientada, ou aborrecer, ou chatear, ou vingar, etc., funciona da mesma maneira, não é? Como eu tenho um campo energético à minha volta criado pelos meus pensamentos, e eu vou respirando sempre aquelas ideias, sempre aquelas formas de pensar. Existem inúmeros estudos a comprovar que isso é verdade, é assim que funciona, não é? Por exemplo, basta uma mãe olhar para um filho e vice-versa, que as ondas cerebrais dos dois se estabilizam na mesma frequência, automaticamente. Não é? Ou seja, isto não é abstrato nem é virtual, há uma comunicação, uma sintonia imediata entre os dois. É físico, é material mesmo. Por isso que às vezes se capta pensamentos, às vezes com milhares de quilómetros de distância, não é? Por exemplo, entre pessoas que têm muita afinidade, uma mãe com um filho, ou gêmeos, ou amigos próximos. De repente um familiar muito querido tem um acidente grave, a milhares de quilómetros de distância, e alguém sente uma aflição imediata naquele momento, porque mentalmente eles são muito afins e captaram aquela angústia, aquela emoção muito forte. Então essa matéria mental constrói em torno de nós uma atmosfera psíquica, é a chamada psicosfera, onde estão representados os nossos desejos. Neste cenário estarão todos os personagens que nos aprisionam o pensamento, pelo amor, pelo ódio, pelas indiferenças ou pela proteção, etc. Portanto, se eu amar muito, o meu campo energético é espetacular, não é? As pessoas aproximam-se e sinto-me bem, estou a ver. Se eu for uma pessoa muito irritada, muito agressiva, ninguém gosta de estar à minha beira, porque é desagradável estar à minha beira. Por isso que às vezes nos aproximamos de alguém, é uma paz estar à beira dessa pessoa. Tem dias não, como todos, não é? De vez em quando também tenho o direito de dar um tropeçãozinho. Mas é essa a grande diferença, porque esse campo energético sente-se imediatamente, se tivermos sensibilidade para isso. Medos, angústias, mágoas não resolvidas, ideias fixas, desejos de vingança, etc. Por vezes passam-se períodos, há pessoas que passam por períodos grandes, 20 anos, 30 anos, com uma ideia fixa. Por exemplo, foram magoados, entre aspas, não é? Pela ingratidão, fizeram tanto por um amigo e esse amigo não correspondeu. A estupidez que se dá cabo de uma vida por causa de uma coisa dessas, não é? Somos mesmo pequeninos às vezes. E não somos felizes, e o amigo já esqueceu aquilo, tem mais que fazer, não é?
outra coisa qualquer, cristalizamos uma atmosfera, uma forma de pensar e estragamos uma existência inteira e às vezes várias existências seguidas naquilo. E andamos à volta. Opiniões cristalizadas, objetos de sedução, poder ou títulos cobiçados, tudo se estrutura em ideias-forma, na psicosfera que alimentamos, tornando-nos prisioneiros dos nossos próprios fantasmas. Daí que às vezes o tal cenário é muito favorável e a pessoa é muito triste. Que até se diz, nasceu num berço de ouro, os pais são tão amorosos e aquela pessoa nunca está bem com a vida, pois não, porque tem um passado tão gigantesco, umas raízes profundas de uma experiência tão repetitiva naquela forma de pensar que não consegue ver o mundo sequer. Ainda não conseguiu despertar, não conseguiu abrir os olhos para tudo que se está a passar à volta dela. A matéria mental produz a imagem ilusória que nos escraviza, por capricho nosso, somos assim obsidiados pelos nossos próprios desejos. Que às vezes nem sequer são razoáveis, não é, Alex? Muito bem. Depois diz esse orador, que eu gostei muito desta parte, esse orador é cirurgião e estuda, agora faz parte dos médicos da Associação Médica Espírita Mundial e tentam explicar como é que funciona, mesmo a nível celular, o efeito do pensamento na nossa saúde. Não é? Existe a frase penso logo existo. Ele diz, quero, logo existo, e escolho, logo existo. E as minhas escolhas revelam a minha inteligência. E é verdade. Nós somos mais ou menos felizes, mais ou menos sãos, de acordo com a capacidade que temos de escolher na nossa vida. Já em tenra idade, nós escolhemos ser bons alunos, por exemplo, para escolher um curso, uma profissão, ou não. Se calhar escolhi uma profissão que ia ganhar muito dinheiro, e agora sou infeliz porque não gosto daquela profissão. Escolhi uma profissão que ia dar menos trabalho, e agora, afinal, até dá mais trabalho do que eu pensava, não é? Não fui inteligente, escolhi um parceiro, que era XPTO, não é? Entretanto, o corpo ficou velho e, afinal, aquilo é uma carcaça. E eu estou casado com um corpo em vez de casar com um espírito. Enganei. Devia ter casado com um espírito. E não com um corpo. Casei com uma carteira e não casei com um espírito. Casei com não sei o quê. Não é? Engano-me nas minhas escolhas. Não sou muito inteligente. No tipo de alimentação que fiz, no tipo de pensamentos que vou tendo, no tipo de seleções que vou fazendo. Isso é que revela se um espírito já mais ou menos atento, mais ou menos dinâmico, ativo, ou se vou deixando que a vida se vá desenrolar na minha frente e não escolho. Como não escolho, não existo. E diz esse senhor que todas as escolhas que fazemos mandam uma mensagem a todos os departamentos do nosso corpo físico que recebem essa mensagem, porque cada célula tem receptores, são autênticas fechaduras, que recebem as chaves próprias para abrirem esses receptores. E que depois, no seu líquido, não é, celular, que é uma espécie de aquário energético, vai fazer com que as doenças se instalem ou não. De acordo com a minha harmonia energética, a minha harmonia espiritual, de acordo com as minhas escolhas, se me estão a fazer feliz ou infeliz, deprimido ou alegre. Ele faz mais ou menos um quadro deste género. Boas escolhas. Boas escolhas
levam a boas sensações. Boas sensações provocam boas emoções. Boas emoções levam à harmonia. A harmonia total, não é? Que depois até há aquelas formas todas de verificar, naquela telemetria toda que vimos, por exemplo, a mãe e o filho, etc. Levam à imunomodulação. Ou seja, o nosso sistema imunológico, que é aquele batalhão que está ali prontinho sempre para atuar, quando não atua é porque eu não estou bem. Às vezes até atua em excesso, que também não estou bem. E depois o que é que acontece? As doenças autoimunes. O próprio sistema imunológico ataca o corpo. A desarmonia é tal que tanto está bem, tanto está mal quando ele não funciona bem, como quando funciona bem demais. Não é? Hoje em dia está em moda as doenças autoimunes, porque nós estamos muito desequilibrados em termos de emoções, em termos de tranquilidade, de serenidade, etc. É normal, porque é a primeira vez que muitos de nós estamos a escolher coisas pela primeira vez a nível espiritual, nunca passamos por isto. Estamos a experimentar, estamos a errar, estamos a aprender. Portanto, num extremo em que o meu sistema imunológico está enfraquecido, está deficitário, aparecem as doenças, por exemplo, tipo como o cancro. Quando está demasiado ativo, as tais doenças autoimunes, por exemplo. Daí que todo o meio ambiente das células é determinado pelas escolhas. Todas as doenças são psicossomáticas, ou seja, têm a ver com o espírito. Já não está aqui, coitado do espírito, já foi embora. Então, o que é que eu costumo pensar e sentir? Quais são os meus pensamentos e sentimentos predominantes? Todas as doenças são psicossomáticas. Todas. Têm origem na mente. Porquê? Nem é preciso dizer porquê, nós sabemos isso, não é? Porque para que uma doença se manifeste, é preciso haver duas coisas, pelo menos. Existirem fatores predisponentes, que têm a ver com o espírito, não é? E eu, espírito, ponho-me ao jeito, por causa disto tudo. E eu, espírito, ponho-me ao jeito. E ainda por cima, existem os fatores desencadeantes, o próprio meio. Por exemplo, eu tenho uma profissão muito estressante, eu vou desenvolver um problema que tem a ver com aquele stress intensivo que eu estou a viver. Mas porquê é que alguns não vivem, não têm esse problema? Porque eles, espíritos, não têm fatores predisponentes. Estão imunes ao stress, administram muito bem o stress. Por exemplo, eu tenho um gene, que o meu perispírito fez um acidente genético logo no início do corpo físico, tenho um gene que muito provavelmente eu vou ter um cancro no estômago. Mas não quer dizer que venha a ter. Porquê? Porque eu tenho o fator desencadeante, mas não tenho o fator predisponente. Eu, para ter a doença, tenho que ter estas duas coisas. Por isso que, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá estava lá na Índia, no meio da lepra, e nunca apanhou lepra. Não é? Tinha isto, mas não tinha isto. Por isso que muitos doentes com SIDA têm o vírus, mas o vírus nunca se chega a desenvolver nem a manifestar, porque não têm isto. É a grande diferença. E daí que nós temos que investir sempre é nisto, e cuidado com isto, senão também estamos a brincar e a desgastar o corpo. Não é? E por isso a tal célebre frase que já existe há centenas de anos. Não existem doenças, existem doentes.
Se nós não formos doentes, nós espíritos, as doenças não se manifestam. Daí que, por exemplo, há doenças que só acontecem porque nós temos tempo para elas. Se não tivermos tempo, a maior parte das doenças nem sequer se desenvolvem. Não é? Por exemplo, a depressão é uma delas. A depressão tem 100 e tal anos, até que nós não tínhamos tempo para estar deprimidos, tínhamos que trabalhar para arranjar dinheiro para comer. Agora temos tempo livre. O tempo livre ganha minhocas na cabeça, não é? Está perto, ainda bem. Estou a exagerar, estou a tentar dar uma imagem um bocadinho mais cómica, mas é mesmo assim. Não é? Nós somos muito influenciados pelas coisas. Por exemplo, os médicos às vezes até podem brincar um bocado com isto. Eles sabem que existe o efeito placebo. Se nos disserem, olha, se eu tomo isto, que isto vai fazer bem. Às vezes aquilo é farinha. Ou é açúcar. Mas nós convencemos que vai fazer bem e faz mesmo, porque este efeito existe, isto acontece mesmo, é verdade. Para o bem e para o mal. Infelizmente, nesta fase está a acontecer muito para o mal. Qualquer coisa, nós entramos num redemoinho de pensamentos e desistimos. O facto de desistir da vida ou ficar um bocadinho desiludido com as coisas, isso é que é um processo muito rápido para a doença. Muitíssimo rápido. Então, uma doença só se manifesta se tivermos estes dois. Pronto, o perispírito, já falámos um bocadinho hoje nele. Isto é observável, fazem-se imensos testes sobre isto, não é? Uma coisa também que contribui muito para a ausência da saúde é a baixa autoestima. Lá está. Nós, quando não gostamos de nós, isso é muito mau a nível energético, não é? A nível espiritual. A autoestima, estarmos mesmo bem com tudo, independentemente de sabermos que nos falta muita coisa, ainda conquistar muita coisa, que não tem nada a ver com eu gostar menos de mim, não é? Ou não pertencer a um grupo, ou não pertencer àquele padrão XPTO que a sociedade diz que é o ideal, mas que é isso, não é? Temos de estar assim, muito acima disso. Se nós deixássemos de corresponder àqueles padrões de beleza que estão instituídos, a economia mundial parava. Porque ela depende dessas formas artificiais todas que nós inventamos. E pensamos que tem que ser mesmo assim. Quando temos muita autoestima, nem aqueles problemas que parecem muito graves nos tiram o sorriso do rosto. Não é? Enquanto que há pessoas que têm uma cicatriz de 2 centímetros na cara, são as pessoas mais infelizes do mundo, têm que fazer uma plástica imediatamente. A autoconfiança ou autoestima não vem ou está no corpo que temos, é do espírito. Nós temos que estar muito para além do corpo. Muito. O corpo é importante, mas nós somos muito mais. Nós somos eternos. E há pessoas que trabalham a vida inteira para ter o corpo perfeito. Esquecem-se que são espíritos. E que mais dia, menos dia, o cadáverzito vai ficar ali com o saquito ao lado. Não é? Vai ser o cadáver perfeito. Quem é que disse? Hã? Quem foi que disse? Boa. Cadáver perfeito. Foi Miguel. Então, como começar? Pelo princípio. Podíamos fazer imensas coisas, já dissemos alguns exemplos, não é? Uma das coisas é também não pensar que isto vai ser rápido, não é? Porque se nós já somos assim há muitas existências, não é? De repente, e agora é que vai ser e tal, depois não conseguimos fazer com aquilo que nós queríamos rápido, ficamos frustrados. É como aquelas pessoas que começam a treinar pelas primeiras vezes, não é? Olham para o espelho, aquilo não fez quase nada, treinam 2 vezes, não treinam mais, porque isto afinal custa, não é? Sua e tudo, e não vão mais, não é? Têm pressa. Uma das formas é nós
estudarmos, como já vimos, e conversarmos com as pessoas certas. Às vezes uma boa conversa tem um impacto muito profundo na nossa vida. Há pessoas especiais que temos essa oportunidade de podermos conversar com elas, que elas conseguem, permitem que a conversa se aprofunde muito. E tem aquele dom, não é? Isso é que é um dom. Escolher a mesma palavra certa no momento certo. Aquela palavra que entrou ali como uma bomba dentro de nós. Não é? Aquelas palavras mesmo boas. Outra coisa é guardarmos o coração em paz. Hoje fazemos muito pouco isto. Algumas pessoas não conseguem estar, se estiverem, por exemplo, num sítio onde já estão paradas há 2 ou 3 minutos, vão ver imediatamente se tem mais alguma coisa no telemóvel, se apareceu mais qualquer coisa. Estão tão agitadas que se estiverem 2 minutos parados não sabem quando fazer. Já não conseguem observar as pessoas, já não se conseguem isolar para pensar, porque já não conseguem estar sós. Estão totalmente desequilibradas. E os espíritos evoluídos que cá estiveram no nosso planeta faziam isto constantemente. Isto faz parte da saúde. Nós fugirmos da agitação, do stress, do cotidiano. Parar para acertar os ritmos biológicos todos, para que as cordas energéticas estejam ali afinadas. Dever cumprido. Não se endividem porque isso tira horas de sono e a saúde é mais difícil. Isto não é conselho meu, eu tirei de vários sítios e achei interessante, isto é verdade. Hoje em dia isto pode ser o fim da nossa estabilidade emocional, da nossa saúde, etc. Há pessoas que até se suicidam, não é? Façam tudo com amor. Tudo. Cozinhar é dos atos mais amorosos que eu conheço. Se fizermos com amor, eu acho que isso é de um altruísmo espantoso. Se fizermos isso como uma obrigação, para já estamos a estragar o momento, a qualidade daquele momento. Eu tenho que fazer, então vou fazer com gosto, com amor. Pôr um prato à frente de alguém, de uma coisa que alguém fez, acho que é uma dádiva, não é? Tudo que nós fazemos com brio empresta ao planeta inteiro uma energia completamente diferente. Não é? Enquanto cá estivermos, pronto, não é isto que eu gostava de fazer, é isto que eu tenho, é isto que eu vou fazer, com amor. Provavelmente eu preciso disto por alguma razão. Depois, também, ter a coragem de viver com as nossas próprias convicções. Não viver de acordo com as expectativas dos outros. Os outros não têm nada a ver com a minha vida. Eu não tenho que agradar aos meus pais, aos meus filhos, não tenho que agradar a ninguém. Ninguém tem que me policiar. Eu tenho que fazer aquilo que eu acho que eu gosto de fazer. Aprender a dizer não. Não fazer nada socialmente. É hábito fazer-se aquilo, mas eu não gosto de fazer aquilo, não vou fazer. Mas sempre se fez, mas eu não vou fazer. É isto que eu gosto de fazer, é isto que eu vou fazer. Outra coisa, trabalhe menos. Não vale a pena fazer horas extras para ir para as férias de sonho. Porque essas horas extras vão-me sair do corpo, não é? Depois, se calhar, as férias nem vão ser de sonho, eu vou sonhar com umas férias durante 5 anos, que eu estou a juntar para aquelas férias. E aqueles 7 dias choveu, e lá se foi as férias de sonho. Foi uma expectativa que eu criei, não é? Que não se veio a realizar. Eu vou ser triste durante 5 ou 6 anos e vou chorar aquilo. Expresse os seus sentimentos. É das coisas que faz muito bem à saúde isto, não é? E é grátis, não tem contraindicações, só se houver fracos hábitos higiênicos, se for o caso. Não é o caso destes dois. Expressar os nossos sentimentos alivia, faz bem ouvir, faz bem dizer. Nós portugueses ainda não somos muito
temos muito esse hábito, são um bocadinho mais fechados, não é? Há culturas um bocadinho mais... Quase todos os ocidentais, europeus, há exceções, e ainda bem. E nós também esta geração já deu um saltinho em relação à anterior, a anterior já tinha dado um saltinho em relação à outra, e os nossos filhos ainda já estão um bocadinho melhores do que nós. Portanto, vamos falar abertamente que gostamos das pessoas, que gostamos de abraçar, que elas são importantes para nós. Cultivar as amizades como se for mesmo um vaso que é preciso regar constantemente. O conforto inebria-nos, afasta-nos, não é? O que é mais fácil é chegar a casa e ir para o sofá. Mas se calhar sair e estar com um amigo, convidar um amigo ou amigos, telefonar, isso empresta mais riqueza à nossa vida. Permita-se ser feliz. Ou seja, quer dizer que nós nem isso às vezes deixamos acontecer. Isto é outra coisa que é interessante observar. Muitos países supostamente menos evoluídos, pelo menos em termos económicos, conseguem ter sorrisos que estas nossas sociedades têm mais dificuldade em ver-se, não é? Porque criamos necessidades artificiais, vivemos em função dessas e estamos constantemente a trabalhar para elas. O ritmo, como ocupamos os tempos livres, se temos tempos livres ainda arranjamos mais coisas para pôr lá dentro e nem sequer estamos, por exemplo, uma hora, esta hora eu não tenho nada para fazer, vou fazer como apetecer. Quantas vezes nós nos oferecemos isso? A felicidade, a alegria, a gratidão e a oração podem levar à ativação dos genes benéficos. Ou seja, nós inundamos todas as nossas células com estas energias. Todas as toxinas são expulsas do nosso corpo. Se vivermos assim. Não é preciso fazer uma oração construída, é viver em oração. Por exemplo, aquele cozinheiro está a fazer uma oração, não é? Se nós estivermos a cozinhar com amor, isso é uma oração, é a melhor oração de qualquer palavras que nós possamos debitar, sem dúvida. Se estivermos a contemplar o céu, o pôr do sol, o nascer do sol, a obra de Deus, estamos em oração. Isso faz um bem incrível ao corpo.